Graça e paz, irmãos, bom dia. Que bom que você está recebendo essa mensagem, porque esse é o nosso bom dia com paz, irmãos. E essa semana estamos falando sobre metamorfose. Irmãos, o texto dessa semana é Gênesis 32, versos 27 e 28, que fala assim: E disse-lhes: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecesse. Glória a Deus e aleluia, irmãos, por essa palavra. Eu queria fazer um resumo aqui rapidamente da vida de Jacó, irmãos. Tem que ser rápido, né? Irmão, Jacó, ao nascer, ele veio de uma barriga de gêmeos. E ao nascer, Jacó, ele saiu agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú. Por quê? Porque, irmãos, no costume daquela época, eram os filhos primogênitos, que é o primeiro filho que nasce, ele ser o filho que tem a bênção, para após a morte do pai, ele dominar tudo. Ele assumir a família. E aí, irmãos, Jacó lutou dentro da barriga da mãe, para tentar sair primeiro, e Esaú saiu primeiro, ele sai agarrado no calcanhar. Já na sua adolescência, irmãos, Jacó era o predileto da sua mãe. E Esaú era o predileto do seu pai. E aí, irmãos, um dia Esaú chega da caça com fome, sem ter nada para comer, e se depara com seu irmão fazendo um prato de leite, cozinhando lentilhas. E o irmão disse assim: Olha, o que você conseguiu caçar? Ele nada, ele só: Eu tenho lentilhas aqui, eu posso trocar pela bênção da primogenitura. E Esaú falou assim: Do que adianta eu ter a bênção da primogenitura e eu morrer de fome? E ele compra o irmão pela barriga, enrola, né? Jacó também enganou seu pai com a ajuda da sua mãe. Isaac, já velho, irmãos, e cego, fez um pedido antes da morte de comer um guisado de cordeiro. E ali Esaú saiu para caçar, porque depois de ele comer esse guisado, ele ia dar a bênção da primogenitura para Esaú. Depois ia morrer. E aí o que acontece? Jacó vai lá, irmãos, escuta isso aí junto com a mãe, prepara um guisado e dá ao pai. E Esaú era um homem peludo, e a mãe bota uma capa nele de cordeiro, e quando ele vai lá pro pai, o pai passa a mão e diz: Olha, o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E ali ele come, porque ele queria morrer de bucho cheio, come e daí chama aí e dá a bênção para Jacó, pensando que era Esaú. Depois chega Esaú furioso, irmãos, querendo matar Jacó. Jacó foge para casa do seu tio Labão, se instala na casa do seu tio Labão fugido, e aí Jacó começa a enganar seu tio Labão, né? Nas contagens das ovelhas, irmãos. Resumindo a história, a vida de Jacó foi mentiras e enganação, irmãos. Acobertado muitas vezes pela sua mãe. Mas olha, irmãos, muitas vezes vivemos uma vida, sabe, de mentiras, de enganações, até o dia que o processo de transformação, de metanoia, se instala em nós, irmãos. E hoje eu quero falar sobre o processo destrói o nosso eu. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A metamorfose começa com a destruição completa da nossa parte interna, ou da largata. Os membros e os órgãos são destruídos por um processo silencioso e sem plateia. Irmãos, olha, é interessante que quando a largata ela começa o processo de metanoia, ela procura um local, um galho, se instala e faz um casulo. E ali, irmãos, eu falei rapidamente, mas aí eu quero explorar mais um pouco. Dentro desse casulo, ela começa a irmãos, virar um suco, a se destruir por dentro. E depois ela, irmãos, um processo muito dolorido para a largata, né? Os órgãos são destruídos de uma forma silenciosa, sem ninguém ver. A largata, irmãos, passa por esse processo e ninguém vê. É um processo, irmãos, que ela vai passar só. Ela não escolhe, faz parte do ciclo dela.
Ela não tem a mínima noção do que vai acontecer com ela. Ela só está fazendo parte do processo. E depois de 3 a 4 semanas, irmãos, ela tem que romper com aquele casulo em forma de borboleta já. Para que ela, irmãos, é engraçado que se você for lá naquele casulo e romper aquele casulo para ajudar a borboleta a sair, ela não vai ter forças para voar. Porque romper o casulo faz parte do processo, mesmo que seja dolorido, mas da borboleta criar forças nas asas, irmãos. E tem muito processo que você está passando aí, irmãos, que você está rompendo os casulos para te dar forças no reino do Espírito, para você vencer as batalhas. E muitas vezes você está querendo desistir porque é dolorido, porque o processo é longo, porque o processo está te quebrando inteiro. Olha, irmãos, nada tem a se aproveitar de nós, a não ser Deus tem que nos quebrar por inteiro. Tem que arrancar esse espírito de Jacó, porque o nome Jacó significa trapaceiro. O nome Jacó significa mentiroso, enganador, usurpador, irmãos. E a natureza de Jacó é uma natureza de engano, irmãos. Por isso que muitas vezes Deus nos quebra nos processos para quebrar a natureza de Jacó que está regada dentro de nós, irmãos. E é uma luta interna porque, irmãos, vencer o mentiroso que tem dentro de nós é difícil. Vencer o trapaceiro que tem dentro de nós que só quer tirar vantagem é muito difícil, irmãos. Mas é necessário, irmãos, ser quebrado por completo. Porque nada que tem dentro de nós é aproveitado. A não ser Deus fazer um processo para fazer tudo novo. Irmãos. E Deus sabe a forma, irmãos, de nos quebrar por dentro. De fazer com que a gente possa se render. Jacó não tinha nada aproveitável. E era necessário ele passar por um encontro com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Você não consegue mudar o ser que tem aí dentro sozinho. Esse Jacó que você tem aí dentro de você, você não vai conseguir vencer ele sem a ajuda de Deus, sem entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Foi isso que Jacó fez. Ele se encontrou com o anjo no meio do deserto e agarrou e disse assim: olha, eu só largo você quando você mudar a minha vida. Quando você me der o meu milagre, que é transformar o meu caráter. Irmãos. E eu te digo uma coisa, o maior milagre hoje não é um cego enxergar. Não é um aleijado andar. Não é um surdo falar. Não é uma pessoa, irmãos. Mas o maior milagre não é um surdo escutar ou um mudo falar. Mas o maior milagre é uma pessoa de mau caráter, irmãos, ser transformado para ter um caráter de Cristo. Deus sabe agir na vida dessas pessoas. E olha, irmãos, muitas vezes essa luta interna já começou dentro de você. Porque o relógio de Deus está girando ao seu encontro. E hoje o Espírito Santo fala com você, irmãos, que você entrou numa luta. E quem precisa fazer a transformação é o Espírito Santo dentro de você. Irmãos. Só que é interessante que um grande detalhe é que Jacó, irmãos, não tinha outra saída a não ser se agarrar ao anjo do Senhor e pedir para ser transformado. Talvez você está me escutando hoje e a sua única alternativa é se lançar aos pés do Senhor. Porque só Ele pode mudar o teu caráter. Só Ele pode mudar o teu casamento. Só Ele pode mudar a tua vida. Só Ele pode tirar o Jacó de dentro de você. Irmãos. Amém? Esse é o nosso Bom Dia com Paz. De segunda a sexta com a palavra de Deus para transformar a sua vida. E arrancar o Jacó que está escondido. Se camuflando. Irmãos. Se você escutou esse áudio e gostou, irmãos, clica aí, faz um coraçãozinho, bota um joinha, irmãos. Porque é uma forma de você estar nos incentivando e para a gente saber que você está gostando, está fluindo, irmãos.
Envia esse áudio para 3 pessoas. Coloca no grupo da tua família, irmãos. Porque vai ser bênção de Deus para sua vida. Amém? Fica na paz. Deus te abençoe.